É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com Revista Timeline, trazendo as últimas informações bombásticas envolvendo a reunião de Lula com Donald Trump. Agora uma informação que chega diretamente da Casa Branca oficial. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder essa notícia, para não perder essa informação. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E pessoal, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sabe que o comunismo na América Latina se utiliza do narcotráfico internacional para poder se financiar. Então, o Marco Rubio, ele sabe de tudo isso. Então, esse é um que o Trump disse que iria conversar com a equipe técnica do PT, né, do governo brasileiro. E os outros dois, o Scott Bessent e o Jameson Greer, né, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, o outro é o representante de comércio dos Estados Unidos. Esses dois, na semana passada, se eu não me engano, acho que foi na segunda-feira passada, eles falaram numa coletiva de imprensa que o Brasil está sancionado por causa do Alexandre de Moraes, por causa da violação de direitos humanos, por causa da censura, por causa da perseguição política. Foram os mesmos que há uma semana falaram isso. E aí o que eles disseram? Que enquanto que não tem nada a ver com comércio, que enquanto isso não mudar, as tarifas de 40% não vão sair. E que mais, né? Eles não foram além. Eu não esqueci isso. Eles falaram, não, mas essa é uma medida leve. Leve. Imagina, uma medida pesada seria a retirada total do Brasil, né, do comércio mundial. Uma sanção total, uma sanção completa. Tá? Ele falou, isso não aconteceu ainda. Ainda. Mas poderia acontecer. Então, são esses três interlocutores que o Trump sinalizou que vão negociar com a equipe técnica do governo federal. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Gente, o sistema no Brasil tem que entender, tá? E a direita precisa ter interlocutores. Não tem jeito, não tem jeito. A situação que o Brasil está hoje, você não vai salvar o Brasil sem fazer diálogo com setores estratégicos do Brasil. Você vai precisar de gente que represente as indústrias, mercado financeiro, né, o empreendedorismo, o agro. Essas pessoas têm que entender, pessoas da classe política, tá? Centrão, Max, centrão, infelizmente. A situação atual do Brasil. A gente tem que ser realista, tá? Realista. Essas pessoas têm que entender que sai mais barato para o sistema, tá? Sai muito mais barato para o sistema parar as injustiças contra o Bolsonaro. Ou seja, acabar com essa condenação, dar anistia geral, ampla e restrita para o Bolsonaro e para todos dessa loucura, né, do processo do 8 de janeiro e permitir que o Bolsonaro possa concorrer. Ou seja, o Trump, ao contrário do que a CIA fez em 2022, não quer interferir para que o Bolsonaro ganhe as eleições. Não é isso. Ameaçar, né? Ele não está ameaçando. Ele só quer que o Bolsonaro ele não é um criminoso, o Trump já entendeu o que está acontecendo, é uma perseguição política, ele só quer que o Bolsonaro seja candidato, que ele possa ser candidato. E o povo vai escolher. Com mídias livres. Esse é outro ponto que também eles falaram na semana passada, né? Ou seja... Não é Bolsonaro com mídia tolhida, não. Sim, sem censura nas redes sociais e sem perseguição e intimidação a cidadãos americanos e empresas americanas. Que esse é outro ponto que também está na mesa nessa questão tarifária. Tá? Então o sistema tem que entender que vai sair mais barato para ele
permitir o Bolsonaro ser candidato. E o Bolsonaro eleito, a economia do Brasil vai voar. Gente, vocês imaginem, presta atenção aqui. Sério, isso tem que chegar nas pessoas certas. Se não por mim, por esse vídeo aqui, pelo menos alguém assistir e que possa servir de interlocutor. Se o Bolsonaro for eleito ano que vem, tá? Em 2027, vai começar uma era de ouro na economia do Brasil. Vai ter vários problemas? Vai. Vai, porque você vai pegar a herança maldita. Mas a gente vai conseguir fechar acordos com os Estados Unidos como nunca conseguiu antes. Vocês imaginam Eduardo Bolsonaro lá, podendo representar o governo federal? Não é mais alguém de fora denunciando os crimes, a arbitrariedade, todo o absurdo. Não. Seria alguém de dentro do governo, filho do presidente, fazendo acordos bilaterais com os Estados Unidos. Vocês imaginam o tipo de acordo que conseguiria? Isso é um ponto. Outro ponto. Ainda pega ali o finzinho do primeiro mandato do Javier Milei, né? Pode ser o primeiro. Ainda, depois virar o exato, segundo. exato. E ainda tem outro ponto, o Oriente Médio. Cara, o pessoal do Oriente Médio ama Bolsonaro. Que não está nessa equação ainda, né? Eles amam o Bolsonaro. O Trump foi para o Oriente Médio, ele voltou com um PIB brasileiro no bolso. Um PIB brasileiro no bolso. Eu não duvido que, por exemplo, o Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar, eles, entendendo que o Trump tem mais 2 anos, estamos aqui agora no cenário 2026, tá? O Trump tem mais 2 anos e o Bolsonaro vai ter 4. Tá? Então eles entendem com clareza que o Bolsonaro é eleito em 2026, Milei ganhando força na Argentina e o Trump com um trabalho que ele pode levar um outro candidato de direita alinhado ao trabalho que ele está fazendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser um J.D. Vance, né? Provavelmente. Né? Pode ser um J.D. Vance. Pode ser o Marco Rubio, mas. Pode ser o Rubio. Mais o Vance. Mas o Trump já deu sinais disso, né? Já. Então você teria 6 anos de investimento. O que são 6 anos de investimento? A relação do Eduardo com a turma lá. Então, o que seria 6 anos de investimento do Oriente Médio com a certeza de que não terá mais guerra? Porque o Trump deixou isso claro. Exato, exato. E aí você pensa, porque obviamente que o Bolsonaro vai querer se distanciar da China, tá? O que para os Estados Unidos é maravilhoso. E mais, você poderia fazer negócio com o Japão. O Japão sempre foi um parceiro estratégico do Trump Brasil. está lá neste momento. Pois Já se reuniu com o imperador, vai se reunir daqui a pouquinho com a primeira-ministra, a nova primeira-ministra. É um grande adversário da China em todos os sentidos, tá? Então seria outra porta aberta que o Brasil teria. Encontro do Trump hoje. Cara, que bonito, né? Olha só que cenário, cara. Muito legal. Só tô impressionado que os dois estão de sapato, né? Mas ali normalmente descalço. Não é um tatame, não. É um... Mas enfim. Mas acho que é pela formalidade da ocasião, né? Né? Ia ficar esquisito, né? Sim. Mas enfim. E o Trump se encontra na quinta-feira com o Xi Jinping. Tem encontro com Sim, com o Xi por quê? Jinping. Cara, a China não quer comprar esse barulho. A China não quer comprar esse barulho. Olha os portas-aviões, tá tudo indo lá pro Caribe. É um recado muito claro. Aliás, posso ler essa aqui, já que você deu a deixa? Aqui, ó. A Jussara Passos, ela disse que viu no X que o conflito com a Venezuela e entre Venezuela e Estados Unidos já tem moderador. É o Gerald R. Ford, que é ex-presidente americano, já morreu, mas também é o nome do maior porta-aviões dos Estados Unidos. Né? Já tem o mediador, já está lá. Fogo de um negócio. Sabe que eu fiquei impressionado? Essa imprensa é tão canalha, né? Ela vivia dizendo que o Bolsonaro falava algumas coisas que eram imprudentes, né? Lembra disso? Mas foi imprudente o Bolsonaro falar isso, foi imprudente o Bolsonaro falar aquilo. Viviam falando, e o Bolsonaro, daquele jeito dele natural de ser, e os caras acham completamente comum que o ministro do STF vire e fala: eu só vou passar a ter medo quando tiver um porta-aviões no Paranoá. Tá chegando. Tá chegando. Ou seja, não é que foi imprudente o que o Moraes fez. Foi quase uma declaração de guerra. É quase uma declaração de guerra. Não é um act of war, né, no sentido da ciência da guerra,
Mas é quase uma declaração de guerra. Assim, olha, vocês acham o quê? Se vocês quiserem me peitar aqui, a gente vai ter conflito bélico. E só quando tiver as vias de conflito bélico é que aí eu vou começar a respeitá-los. Enquanto isso, eu vou continuar mandando ordem sem passar pelo MLAT, sem passar pelo Secretary of State, sem passar pelo DOJ, que é o Departamento de Justiça. Eu vou continuar fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Moraes isso me irrita nesse meiozinho de Faria Lima, investidores, porque esse pessoal torce o narizinho com o Bolsonaro, né? Não, que ele devia ser um pouco mais, como é que é? Liturgia do cargo, aquelas viadagenzinhas, né? Liturgia do cargo, blá, blá, blá. Meu irmão, o que é liturgia do cargo quando se fala de Alexandre de Moraes? O cara manda dedo do meio no estádio. O cara fala que só vai respeitar depois que tiver um navio de guerra no Lago Paranoá. Para esses, eles não falam de liturgia do cargo, de burocracia, de pompa e circunstância. É um bando de filho da puta mesmo, né? Vamos prestar continência para nossa audiência qualificadíssima? Podemos? Na câmera aberta, por favor. Aí, ó. É nóis, capitão. Vambora. Vamos lá falar de Javier Milei. Cara, essa é outra, né? Porque o Milei tá ferrado, porque o Milei... Eu até tinha pegado lá um trader, eu fiz aqui um print, eu já não sei onde tá, mas aí o menino, primeiro o menino não entende nada. As eleições legislativas na Argentina é neste domingo, as eleições o Milei vai perder, na segunda-feira o governo do Milei começa a acabar, o Milei vai se afundar. Rapaz, vai lá o Milei e tem mais o partido dele, né? La Libertad Avança, a Liberdade Avança, teve mais de 40% dos votos, quase 41% dos votos. Venceu em 15 das 23 províncias, mais a cidade autônoma de Buenos Aires, então 24 jurisdições, digamos assim, venceu em 15. Venceu na província de Buenos Aires, o que não acontecia, repito, fazia 100 anos, só dava candidatos peronistas sempre ganhando. O Gustavo Segre, analista político, econômico, apresentador do Faroeste Brasileira na Revista Oeste, ele disse ontem no 4x4, é mais ou menos como se o Nordeste, né, de uma hora para outra, todo abandonasse o PT e passasse a votar nos adversários do PT, nos oponentes, nas pessoas decentes, digamos assim. Então, um resultado muito, mas muito bom para o Javier Milei, e a gente espera que a partir de agora ele consiga acelerar as reformas econômicas. Gente, quando ele assumiu, ele tinha lá uma inflação mensal na casa de 25%. A inflação agora está na casa de... roxinho ali são as cadeiras conquistadas pelo partido do Javier Milei. Cresceu tremendamente o partido do Javier Milei. Essas eleições elas marcaram a renovação de metade da Câmara dos Deputados da Argentina e 1/3 do Senado. Então, um resultado muito bom, realmente muito bom. Eu tinha até o número de cadeiras aqui anotado. Os peronistas ficaram em segundo, somando ali os peronistas com os partidecos amigos deles, eles tiveram 31%. Só os peronistas, né, que é a Força Pátria, 24%, repito, contra quase 41% do partido do Javier Milei, né? Até o La Nación teve que... É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Eleições de meio mandato na Argentina dão vitória esmagadora a Milei com conquista histórica para a direita no país. A partir de agora, com maioria parlamentar, bloco governista põe fim em ciclo hegemônico peronista na política argentina. As eleições de meio mandato realizadas neste domingo na Argentina resultaram em uma vitória acachapante para o presidente Javier Milei e seu partido, a Liberdade Avança, que conquistou mais de 40% dos votos e pavimentando uma maioria histórica no Congresso Nacional. O resultado está sendo descrito por aliados como uma virada épica e externada como um marco definitivo da ascensão da direita no país,
após décadas de domínio do peronismo e do centro-esquerda. Com mais de 90% das urnas apuradas, o bloco governista segurou 64 cadeiras na Câmara dos Deputados e ampliou significativamente sua força no Senado, vencendo em 6 das 8 províncias com vagas em disputa. O desempenho superou as projeções de todas as pesquisas divulgadas nas últimas semanas, que apontavam que disputa equilibrada com a coalizão peronista Força Pátria derrota com cerca de 24% dos votos e apenas 31 assentos na nova composição da Câmara. A vitória governista reverte o encolhimento das últimas eleições na província de Buenos Aires, onde Milei havia sido derrotado por 14 pontos percentuais há menos de 2 meses. Agora a legenda de direita venceu também em Córdoba, Santa Fé e Mendonça, consolidando um domínio nacional inédito para um partido recém-criado. O peronismo, que buscava sobreviver politicamente em meio à fragmentação da esquerda e ao desgaste do kirchnerismo, saiu das urnas enfraquecido. Dividido entre diversas siglas e correntes internas, o bloco opositor somou entre 6,9 a 7,7 milhões de votos, números semelhantes ao de 2021, mas de 1 milhão a menos que nas eleições presidenciais. A imprensa argentina, que ao longo da campanha projetava a esquerda como uma ameaça real e competitiva, reagiu com surpresa. Os principais jornais, Clarín e La Nación, destacaram que o resultado dá a Milei um capital político sem precedentes para avançar em suas reformas econômicas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!